Olá, meus irmãos, tudo bom com vocês? Preparados para mais um vídeo aqui no canal, para que juntos possamos entender e compreender o segredo que há nas Escrituras Sagradas? Então vem comigo e assista até o final para que possamos juntos descobrir a verdade de Jesus. E agora vamos pedir o auxílio do nosso Mestre Jesus para que Ele nos encha com o Espírito Santo e que possamos ter a compreensão das Suas palavras sagradas. Deus Todo-Poderoso, fiel e santo, intercede agora neste estudo que iremos fazer, que Tu possas colocar na nossa mente a verdade, o Teu ensino, que possamos praticá-lo com amor, com obediência, e que também possamos dar o bom exemplo, honrar o Teu santo nome, Pai. Por isso, derrama sobre nós o Teu Espírito Santo, para que tenhamos a compreensão necessária das Tuas sagradas Escrituras, e que a Tua vontade seja soberanamente feita eternamente. Amém. Então, meus irmãos, o tema do vídeo de hoje é sobre o Cavaleiro Branco do Apocalipse. Meus irmãos, eu quero trazer aqui um estudo aprofundado sobre esse tema do Cavaleiro Branco do Apocalipse e trazer aqui a revelação de Jesus Cristo, que é o Apocalipse. Então, quero que vocês compreendam que nós já estamos nesse tempo, no tempo do Apocalipse. Infelizmente, muitos não creem nisso, mas com o estudo que eu trarei aqui hoje, vocês terão a convicção do que é estar dos fins dos tempos. Aquele que Jesus disse que seria o início das dores, aquele onde virá após a grande tribulação. Então, peço que vocês peguem a Bíblia de vocês e abram no livro do Apocalipse. E vamos para o capítulo 18, e o versículo é o 23. Vamos ler juntos. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Então, meus irmãos, podemos mergulhar nesse versículo aqui e vamos compreender os grandes mercadores da terra. Quem seriam esses grandes mercadores? Só poderiam ser as indústrias, aqueles que fazem todo o comércio. Então, aquelas grandes empresas conhecidas, vamos destacar como os grandes mercadores da terra. Só que aqui também vai destacar na palavra que as nações foram enganadas pela sua feitiçaria. E pelo que nós sabemos, as grandes empresas, elas não realizam feitiçaria. Então aqui a gente pode entender assim como se fosse algo sem compreensão, meio vago, não dá para entender muito bem. Mas quando a gente mergulha no texto original, que foi a escrita grega, podemos entender e compreender o que esse texto quer dizer. Então, meus irmãos, para que possamos compreender esse texto, eu quero trazer aqui o grego da palavra feitiçaria. Porque aqui está feitiçaria, mas no grego, no original, é pharmakia. Pharmakia, se a gente for trazer para os dias de hoje, não seria feitiçaria, mas seria farmácia. Farmaquia do grego e farmácia no português. Então, se a gente for colocar essa palavrinha nos dias de hoje e trazer para esse versículo, então a gente iria ler da seguinte forma: pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua farmácia. Então, meus irmãos, se a gente puder ter a certeza do que há falando nesse versículo, a gente vai compreender muita coisa do que estamos vivendo nos dias de hoje.
Antes de continuar com esse vídeo, meus irmãos, eu quero dizer aqui que o YouTube, ele está censurando a verdade. A gente agora é limitado a falar qualquer palavra que vá contra suas diretrizes, ou seja, ele é contra a verdade. Então, se eu falar qualquer palavra aqui que o YouTube desaprova, o vídeo é bloqueado. Então, para que eu não utilize as palavras proibidas, eu vou substituí-las por outras palavras e posso até trazer aqui imagens ou também palavras na tela e também gestos, para que vocês possam compreender o que eu estou falando. Agora, continuando com o vídeo, podemos ver aqui nesse versículo que esses mercadores, eles fazem parte da indústria farmacêutica. Então, a indústria farmacêutica é aquela que é responsável pelos remédios, pelas picadinhas e por tantas outras coisas que geram um movimento aí grande do dinheiro. Podemos considerar a indústria farmacêutica como sendo uma máfia, porque ela cria remédios e outras coisas, que eu não posso citar o nome, e essas coisas elas trazem um efeito colateral. Essa é a verdade, meus irmãos. Quando vocês tomam ou fazem uso de algum medicamento, esse medicamento ele vai trazer um benefício para um dos seus problemas, mas consequentemente ele vai causar outro problema. E é assim que se alimenta a indústria farmacêutica. E é por isso que é considerado uma máfia. E para que vocês possam compreender o que eu quero falar aqui nesse vídeo de hoje, não vamos ficar apenas nesse versículo, mas eu quero que vocês agora abram no livro de Apocalipse ainda, no capítulo 6, versículo 2, onde veremos o cavaleiro branco do Apocalipse, que diz assim: Vi, então eis um cavalo branco e o seu cavaleiro, com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Meus irmãos, aqui vemos as descrições do cavaleiro branco do Apocalipse. E vemos que aqui ele é de cor branca. E qual é, nos dias de hoje, aquela profissão que se destaca por essa cor? Podemos destacar os médicos, podemos destacar aqueles que trabalham também na indústria farmacêutica, aqueles que trabalham na área da saúde. Então, meus irmãos, podemos ver a ligação aqui da cor branca, porque muitos consideram o cavaleiro branco do Apocalipse como sendo o anticristo, como sendo o branco representando uma falsa paz, mas isso são interpretações que não têm firmeza, são apenas interpretações vazias, sem fundamento. E aqui eu quero trazer o fundamento real na palavra de Deus. Então, o branco, como sendo do Apocalipse, o Apocalipse é a revelação do futuro. E a gente já está vivendo o futuro, os tempos do início das dores. É claro, é evidente isso. Não aceita aquele que está de olhos fechados, dormindo, mas estamos nesse tempo. Então, nos dias de hoje, a profissão que mais usa o branco é a indústria farmacêutica. E aqui ainda diz que o cavaleiro branco ele está com um arco. E no arco, se a gente for para o grego, o arco ele vem da palavrinha toxon. Toxon, que é derivada da palavra tóxico. E se a gente for levar para o português, eu acredito que vocês já sabem que palavra é. Tóxico é a palavra em português tóxico. Então, esse cavaleiro branco, ele vai ter um arco que vai ser tóxico. Esse cavaleiro branco, indústria farmacêutica, ele tem um arco. Ou seja, ele tem algo que é tóxico. E o que será isso que é tóxico? Podemos destacar aqui que esse cavaleiro branco, ele ganhou uma coroa. Mas se a gente for também trazer para o latim, a palavra coroa, ela significa, no latim, corona. Corona, coroa. Eu acho que vocês já compreenderam a ligação aí.
algo que é tóxico, que é da indústria farmacêutica, e que a indústria farmacêutica tem a coroa, tem o corona. Eu acredito que vocês já estão fazendo a ligação. E ainda diz que ele saiu vencendo e para vencer. E como tem vencido, meus irmãos? Como vemos aqui, se a gente for interligar esses dois versículos, o do capítulo 18 com o do capítulo 6, vemos aí que temos algo se encaixando. O quebra-cabeça ele está se encaixando. E temos um complemento aí, um complementa o outro. Os grandes mercadores da terra enganaram todas as nações com as suas, não feitiçarias, mas com a sua farmácia. Então, o cavaleiro branco é a indústria farmacêutica, o arco é algo tóxico que é aplicado, o corona é a coroa que representa o poder, representa o privilégio, é aquele que é considerado o dono da verdade, ou seja, a falsa verdade que é pregada, e também saiu vitorioso, vencendo e para vencer. E como tem vencido, e como tem enganado as nações da terra. Mas eu digo que aqueles que perseveram na palavra de Deus, eles não serão enganados, porque nós estamos firmados na verdade. E nós não iremos permitir que nada de tóxico entre no nosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Isso também significa que irá acontecer a abominação desoladora. É aquilo que irá corromper o DNA das pessoas. Isso é aquilo que Satanás quer. Satanás, ele quer corromper a criação de Deus, a criação do homem. Ele quer corromper o corpo criado por Deus, porque corrompendo o DNA, ele pode afastar ainda mais o homem da presença de Deus. Meus irmãos, a mídia ela não divulga, mas tem muitas pessoas jovens, adolescentes mesmo, indo a óbito após tomar a picada. É só pesquisar. A mídia ela não divulga, porque a mídia ela está para Satanás. A mídia é uma ferramenta de Satanás. É o falso profeta. É aquele que propaga as mentiras. Não confia em tudo que a mídia fala, mas confia em tudo que a palavra de Deus prega e fala. Porque a palavra de Deus, sim, é a verdade. Eu espero, meus irmãos, que vocês tenham compreendido a mensagem que eu tentei trazer aqui. Infelizmente, algumas mensagens, algumas palavras, eu não posso falar aqui porque senão o vídeo é bloqueado pelo próprio YouTube, que também é aliado do sistema da besta. Então, a gente tem que fazer o vídeo assim, com símbolos, com códigos, para que vocês possam ser enchidos com a verdade do nosso Mestre Jesus. Então ajudem o canal, compartilhem o vídeo, se inscrevam, curtam, comentem, dêem ideias e que possamos estar aqui em mais um vídeo do canal, se assim o nosso Mestre Todo-Poderoso Yahuwá nos permitir. Fiquem na paz de Deus e até o próximo vídeo. Amém.